Fernanda, esposa do Emanuel, lá da Santa Casa. Um grande abraço, como sempre, aos que trabalham na Santa Casa, tá? Os heróis ali que cuidam da gente quando nós precisamos. Ao Jorge e a Fátima, tá? A Dona Maria José, a Dona Irene, minha mãe, o seu Zé Silvério e a Dona Maria do Carmo, conhecida como Carminha, a Ana Maria e o Lauro, que também ficam na sintonia, a doutora Cileia, parece que ela agora realmente, como ela entra no consultório, ela nos ouve agora à noite, né, quando é reprisado o nosso programa. O Elcio, tá? Também que fica aí na nossa sintonia, o Zé Alexandre, que é assíduo, tá? O Kleber Davi, o Cleiton Davi, o Zé Maria Bom, que também ficam aí na nossa frequência, e todos aqueles que nos ouvem. E sempre um abraço especial ao seu cônsule, também, e a família dele, que encontrei com ele na terça-feira passada, hoje vai fazer uma semana, lá na feira, estava dando uma volta na feira, e ele falou, aquele programa vocês repetiram, mas eu não tive tempo de ouvir, não sei o quê. Eu falei, não, o senhor pode ouvir pelo Face, também tem aí e pela CN Music, né? Você pode, se você perder o programa, hoje, das 6 às 7 da noite, na CN Music, é só você entrar lá, www.cnmusic.com.br, você ouve. E também na Futura, depois da Hora do Brasil. E ele com a família que em Paris nos ouve, né? Então, um grande abraço a todos e outras pessoas que entram, o Glauco Galo também, que diz que nos ouvem, o Roberto Romano também, todos aqueles que sempre nos dão um alô, dizendo que estão ouvindo, né? E principalmente aprendendo alguma coisa sobre a Segunda Guerra Mundial, que é sempre o nosso foco, embora falamos de tudo que é, digamos assim, pertinente à história, tá? Hoje é um dia antes de começarmos a batalha da Inglaterra aí, já que você vai falar dos fatos do dia 2 de julho, hoje é feriado na Bahia, né, no estado da Bahia. Por que é feriado no estado da Bahia? Isso é uma característica aqui do Brasil, né? Tem estados que fazem um feriado e o resto do país não. Na realidade, hoje, dia 2 de julho de 1823, a Bahia comemora a independência do Brasil. Ela não comemora no dia 7 de setembro de 1822. Por quê? Porque Salvador já não era mais a nossa capital. A nossa capital era o Rio de Janeiro, com a vinda da família real portuguesa em 1808 para cá, né, o Rio e toda a modernização que Dom João VI trouxe, apoiado pela Imperatriz Leopoldina. Vamos elogiar aí aqueles que fizeram alguma coisa assim, que não são anões. Então, mas Salvador sempre continuou sendo muito importante, tá? Os portos ali da região da Bahia, e ali havia uma grande concentração ainda de exército português. Então, quando veio a notícia da independência do Brasil, quer dizer, os portugueses, né, ou ficariam aqui adotando como uma nova pátria o Brasil, ou teriam que retornar para Portugal, a maior parte se manteve, né, ficou no Brasil, já tinha, de certa forma, uma raiz aqui, mas em Salvador, né, na Bahia, havia uma grande contingente do exército português e eles se rebelaram, eles não aceitaram a independência do Brasil, até porque ela foi feita por um português, né, que é Dom Pedro I. Então, como nós estávamos não vamos dizer um vazio de poder, mas Dom João VI tinha retornado para Portugal. Então, essas tropas falaram que elas eram fiéis a Dom João VI, elas não obedeciam a Dom Pedro I, tá? Então, há realmente uma luta, tá? Porque o exército português não se retira, então a região da Bahia ela é obrigada a pegar em armas para realmente ganhar e expulsar os portugueses dali, ou pelo menos dominá-los, né? E fala, olha, ou vocês aceitam, ou vocês vão embora. Eles foram muito reticentes em aceitarem a independência, porque eles juraram fidelidade a Dom João VI e não a Dom Pedro I. Tá? Então, você vê, do dia 7 de setembro
tá? De 1822 ao dia 2 de julho de 1823, foram 10 meses de luta, tá? Entre o exército português e as forças que estavam na Bahia. Tá? Nem pode dizer que a gente tinha, nessa época, um exército brasileiro, ainda não existia constituído, existia uma Guarda Nacional. Tá? Então, houve muito voluntariado com o apoio da população que pegou em armas para, ou vocês ficam porque querem, né? Ou vocês realmente, vocês querem Dom João VI, vocês retornam para Portugal. Então, são fatos da história do Brasil, Cotrim, que eu estranho, porque, assim, muito pouco comentado, né? O pessoal só fala assim, vai ter feriado? Não vai ter feriado? A razão não quer saber. Hoje é feriado na Bahia. A Bahia comemora a independência do Brasil no dia 2 de julho, tá? 2 de julho de 1823. Muito bem. Hoje, como você já citou aí essa questão, né, da Bahia, hoje, dia 2 de julho, um dia como hoje, só para a gente poder trazer uma outra conotação, não mais de guerra, mas sim de previsões, em 2 de julho de 1566, morreu Nostradamus. Este era o pseudônimo do médico e astrólogo francês Michel de Notre-Dame, nascido em 1503. De família judaica, foi médico da corte e conselheiro de Henrique II, e ganhou renome com suas profecias relacionadas à Igreja Católica e publicadas no livro Centúrias, de 1555. Aliás, você já teve curiosidade de ler as Centúrias? Eu já vi algumas coisas, mas não li. Eu tentei ler as Centúrias. Ele estava realmente há muito planos acima do nosso, e ele usou uma linguagem completamente, um eufemismo total, né? Ou realmente era para ninguém entender. Ela é extremamente complicada. As centúrias são extremamente complicadas. Então, eu fico ouvindo aí o pessoal no chutômetro, né? Ele previu que ia acontecer, ele previu, e não é bem assim, tá? Algumas coisas são mais claras, né? Quando ele fala, por exemplo, da rosa vermelha, o galo, que é o símbolo da França e tal, mas tem algumas coisas que realmente ele é de uma profundidade que você não entende. Eu fui ler as centúrias de tanto que falavam, a gente tem que ler, mas olha, complicado, não é realmente para a gente ficar brincando com elas, não, viu? Difícil. Em 1944, a Segunda Guerra Mundial, quando a Alemanha começa a bombardear a Inglaterra, né, que você vai falar sobre isso, não sei, com as V1. Né? No dia 2 de julho de 1944, o exército, né, da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha lança sobre a Inglaterra os primeiros mísseis utilizados na história, os V1. Depois vieram a V2, enfim. O V1 que, quando Albert Einstein, né, e a equipe dele deixam a Alemanha em 1935, já prevendo, eram judeus, prevendo o que iria acontecer, eles deixaram uma parte, vamos dizer assim, preparada. A ideia da Alemanha era ter a bomba atômica. Nada mais atual do que falar disso, uma vez ali que o Donald Trump está na Coreia, né? Estão chegando para ver se há uma primeira vez de um presidente norte-americano a pisar no solo da Coreia do Norte. No solo da Coreia do Norte. Eu falo assim, quem me conhece sabe que eu sou fã do Donald Trump, meio... parece aquele texano maluco de chapéu, mas, de repente, é o que precisa acontecer assim. E a questão, como a questão do Irã também. O Irã é muito preocupante, porque o Irã também tem armas nucleares. Nossa, você foi e voltou. Fui e voltei. Por quê? A sorte, quando o Einstein sai da Alemanha, o projeto de desenvolver a bomba atômica continua. A V1 ela foi desenvolvida... exatamente por Wernher von Braun, que décadas depois é quem vai estar na NASA comandando toda a missão Apollo, inclusive da descida do homem na Lua. Quando os americanos chegam na Alemanha, ao fim da guerra, que nós tanto falamos, os americanos procuram cientistas. Interessante, né?
tanto que você vê a imagem da captura do Von Braun, ele está até com um braço quebrado, e vamos dizer, os americanos falam assim, vamos conosco, né? Por bem, ou você vai entrar ali no julgamento de Nuremberg. E Von Braun vai para os Estados Unidos e ele começa, ele era mais engenheiro, ele não tinha essa tecnologia da bomba atômica, isso era para físico como Einstein. E a V1 foi construída por ele, né? A ideia, o protótipo foi todo construído. Ele tenta a V1 e a V2, mas a V2 foi muito pouco usada. Mas a ideia de construir a construção do míssil, né, mais leve, com aquela forma de ogiva, é a do Von Braun, tá? E sorte que não tinha era a parte atômica, né, a parte nuclear, senão poderia ter a Alemanha ter usado a bomba atômica antes dos Estados Unidos. Posteriormente, então, ele é levado para os Estados Unidos e ali ele é o responsável pelo projeto Apollo, né, que há exatos 50 anos atrás, foi no dia 20 de julho, né, de 69, colocou o homem na Lua. Tá? Mas, quer dizer, elas têm um efeito devastador, por exemplo, cai uma, não na Inglaterra, uma é direcionada para o Porto de Copenhague, faz um estrago absurdo, tá? Porque ela é muito mais leve, ela tem um poder de alcance de destruição muito maior, mas não é nuclear, ainda bem. Tá? São as últimas experiências, né? Porque já houve o dia D e os aliados estão se dirigindo agora para a Alemanha. Então, eles tentam ainda, vamos dizer, segurar os aliados, mas já é... Mas tem aí uma história de um submarino japonês que estava levando material para a Alemanha para fazer que já estaria prevista a fabricação da bomba, né? Da bomba. Mas quando o Einstein, o Schopenhauer e essa turma sai da Alemanha, a Alemanha volta 20 anos no projeto. Ela não vai conseguir, como ela estava adiantada, com a saída deles, quer dizer, olha que ponto chega a... Nem sei o que dizer, né? Quer dizer, eles perderam, ainda bem para a humanidade, eles perdem os gênios que estão ali desenvolvendo toda aquela energia, porque são judeus. Tá? Eles preferem perder, eles retrocedem 20 anos, eles não conseguem ter a bomba atômica, ainda bem, tá? Porque eles são judeus. Quer dizer, se deixasse pela conotação de Himmler, né, de Hitler deu a ordem, mas tem o Himmler, o Heydrich, que nós já até contamos da morte dele, o Einstein teria morrido num campo de concentração anônimo, tá? Como milhões de judeus assim fizeram. Tá? Então, as V1, V2, principalmente a V1, a V2 são muito poucas. Elas chegam a ser disparadas, mas elas já não têm mais... Destroem, mas o impacto já não é tão grande, porque os aliados já estão ali na França, tá? Eles já desembarcaram, eles estão se dirigindo, né, para a Alemanha, a virada em Stalingrado já aconteceu, o exército alemão já está fora da União Soviética, então eles tentam, né, um armamento novo que possa surpreender, mas eles não têm mais esse poder de guerra nesse momento, entendeu? Muito bem, então são esses aí fatos, né, que ocorreram no dia 2 de julho, no caso desse, em 1944. Mas vamos ao nosso assunto de hoje. Só falando ainda em julho, tá? Lembrando daqui a 2 dias também, dia 4 de julho, né, de 1776, foi a independência dos Estados Unidos. Tá? Então, para quem gosta aí das efemérides, eu, por exemplo, gosto bastante, né? Então, é um dia que nós não estaremos aqui no ar, foi o dia da independência dos Estados Unidos. Interessante, né? Porque lá foi uma independência através da guerra, tanto que eles falam a guerra da independência, lá é o contrário. É proclamada a independência, Thomas Jefferson, George Washington, eles proclamam, né, a independência. Benjamin Franklin faz parte ali da carta, né, que vem a ser a primeira Constituição americana,
proclamada a independência, aí que tem a guerra, tá? Porque aí a Inglaterra, que nunca havia se preocupado com essa colônia, né? Estava ali porque estava ali, era um entreposto, nunca realmente foi o foco da Inglaterra, porque não tinha aquilo que a Inglaterra queria, né? Que apoiaria muito a sua revolução industrial, né? Que são as especiarias, que são a matéria-prima, porque a região inicialmente ocupada dos Estados Unidos não é realmente uma região rica, tá? Não é rica em minérios, não é rica em solo, não é rica num clima favorável. Então, para a Inglaterra não serviu para nada. Mas quando vem, né, a história, né, proclamaram a independência, a Inglaterra manda, né, tropas para cá, são aqueles casacos é retratado vermelhos, naquele filme, né? O Patriota, né? Patriota, Que né? tem Então, aquelas eles... cenas. Nossa, Logicamente que chato tem, aquele filme que ele me mas mata, tem né? a questão da Inglaterra mandando navios e Exato, soldados. tá aí. É o contrário até daquilo que eu comentei agora há pouco da independência ali na Bahia, né? Então, depois que proclama a independência, aí que a Inglaterra fala, não, mas peraí, eu não quero, mas também não dou, né? Então, tinha tido já o Porto de Boston por causa do chá, né? A Real Companhia Inglesa das Índias Ocidentais era uma companhia de capital misto, imagina, naquela época já falamos isso, e ela estava com dificuldades de comércio. Então, o que a Inglaterra faz, o governo inglês faz? Ela determina, né, uma obrigatória... Isso foi o estopim da independência. Ela determina que as colônias inglesas são obrigadas a comprar o chá da Real Companhia Inglesa pelo preço da Real Companhia Inglesa. É o pacto colonial que o Brasil e o resto da América viveram sufocados por Portugal, Espanha via Inglaterra. Você era obrigado a comprar só de Portugal e Espanha, no caso, pelo preço que eles queriam, a mercadoria que eles queriam. E o Brasil e o resto da América Latina se sujeitaram a isso. Quando vem essa ordem para os Estados Unidos, é o momento vamos dizer, começa o processo de independência. Tanto que quando chega a primeira carga de chá, que é no porto de Boston, né, o que você tem? Os moradores americanos, né, eles se vestem de índios e jogam todo o chá que é desembarcado na água. Tá? Tudo que a Real Companhia Inglesa mandou, um prejuízo danado, é jogado ali no mar. Né? Quer dizer, eles não vão obedecer, eles não vão comprar um chá caro que vinha lá do Oriente, né, para ajudar a não quebrar uma companhia que, na realidade, nem era só estatal, ela tinha parte também capital privado. Parece que a gente conhece essa história por aí, né? Não, vamos agora o Três Pinos, porque agora é para favorecer alguém. Quando isso aconteceu nas 13 colônias, aí vem, esse foi o estopim, é onde eles se reúnem e fazem a carta, né, da proclamação da independência, no dia 4 de julho. Quando a Inglaterra sabe, é onde ela manda, né, os casacos vermelhos, que era o uniforme inglês, para vir combater aqui, porque aí que ela acordou, falou, não quero perder essa colônia. E teve a ajuda dos franceses também, os americanos. Também. Né, eles com a eterna rivalidade Inglaterra e França, né, a França apoiou os nativos, né, vamos dizer, aqui das 13 colônias contra os casacos vermelhos. Então, aí veio a Guerra da Independência. Primeiro proclamaram e depois veio a guerra. Tá? No Brasil não teve essa guerra, né? Não houve, a não ser na Bahia, tá? Porque aí também proclamou a independência, veio a guerra, porque ela não foi aceita. Só para dia 4 de julho, aí nunca mais aposto que a imprensa não vai falar nada. Eu queimei a boca no dia 6 de junho, o desembarque da Normandia, e foi mostrado, então eu já estou adiantando no dia 4 de julho. Aí, se comentarem, vocês já sabem, então, o que aconteceu. Tá? Olha aqui, o senhor Antônio Consoli. Oi, seu Consoli, bom dia. Bom dia, professor Icotrim. Estava ouvindo no rádio do carro e agora estou diante do meu computador no Facebook, como sempre. Muito bom. Muito obrigada, seu Consoli.
Também a Eliana José Geraldo Souza. Bom dia, professora Celiana e Cotrem Salomão. Só uma nota. Uso o Facebook da minha mãe para escutar. É o Matheus, quem escuta, né? Quem faz, ela está falando. Que faz o programa com a Nilda Bittencourt, nossa companheira aqui. Aguardando para ouvir sobre a Batalha de Midway. Batalha que mudou a Guerra do Pacífico. Do Pacífico. Essa acabou ficando para trás da outra semana. Vamos marcar um dia aí para a gente fazer. Vamos marcar, é que tem momentos que você parece que não tem muito e outros tem bastante, né? A Batalha de Midway é o que nós chamamos de Holocausto Nipônico, né? Ela é realmente... É 1944 também. É onde a conversa, vamos dizer, acaba sendo decidida para o lado dos Estados Unidos. E ela estava pronta para ser falada, e nós falamos da questão do Brasil na Primeira Guerra Mundial, mas pode deixar que a Batalha de Midway vai ser aí. Realmente, nós sempre negligenciamos a Batalha do Pacífico, a Guerra do Pacífico, né? Talvez porque nós estivéssemos muito envolvidos com a Europa, a FEB esteve na Europa, né, ou pela proximidade, né, aqui do Atlântico. Então, nós focamos muito realmente na guerra na Europa, no norte da África. A do Pacífico, ela realmente é uma guerra, uma parte da guerra entre Japão e Estados Unidos. Estados Unidos e os seus países, vamos dizer, aliados ali da região, porque tem colônias. Tem Austrália. Austrália, que fazia parte da Commonwealth inglesa, né? Nova Zelândia, Filipinas, né? Que era protetorado americano, digamos assim. Então, é muito das colônias inglesas que estão ali, da Commonwealth, e dos Estados Unidos. Então, é uma guerra localizada, vamos dizer, entre esses exércitos. Vamos dizer, uma guerra particular dos americanos contra os japoneses. Contra os japoneses, essa é a verdade. Tá? É lógico que era importante, lógico que os japoneses não podiam vencer ali, mas também foi importante. E ela tem uma característica, a Guerra do Pacífico. A maior dificuldade de cada uma das batalhas ali no Pacífico é você fazer o desembarque para desentocar os japoneses. Ela é uma guerra completamente diferente, como nós falamos aqui, por exemplo, da invasão, né, da Barbarossa, de Stalingrado. Nós estamos em terra. Tá? Ali no Japão era muito complicado, porque precisava exatamente, os porta-aviões eram fundamentais para darem apoio para fazer o desembarque, e a parte aérea também. Tá? Então, é uma batalha aeronaval, Midway. E ali, então, você precisava de uma logística muito grande da parte naval e aérea para poder desembarcar. Aí, quando você desembarcava, aí que vinha a parte, né, vamos dizer, dos fuzileiros navais, realmente ali lutando para desentocar os japoneses que eles haviam, ao longo de mais de uma década, se preparado para ocupar aquela região. A Batalha de Midway, inclusive, o grande conquista da Batalha de Midway é quando os japoneses perdem 2 dos seus 3 porta-aviões. Aí a guerra realmente vira de uma vez contra o Japão, tá? Porque lembre-se que lá em Pearl Harbor, o foco eram os porta-aviões americanos que não estavam em Pearl Harbor naquele dia. E na Batalha de Midway, tá? Aqui ela vai ter um trabalho de contra-investigação, sabe, muito grande, até que os americanos descobrem onde estão os porta-aviões japoneses. E aí eles atacam, porque no começo eles começam a apanhar também. Tá? As ondas japonesas, né, o avião japonês, ele começa a atingir a aviação americana, até que os americanos conseguem identificar onde estão os porta-aviões e começam a empurrá-los, né, em direção a Midway, até que 2 são avariados de maneira muito grave, que nunca mais eles vão conseguir realmente navegar. E o terceiro é bastante danificado. Interessante que a Batalha de Midway, quem lidera no Japão, são os mesmos que lideraram
o ataque a Pearl Harbor, tá? O comandante, né, o general Yamamoto, que foi o que organizou todo o ataque em Pearl Harbor, tá? E o Fuchida, que era aquele que queria a terceira onda, que acabou não acontecendo em Pearl Harbor. Então, os dois grandes generais, vamos dizer assim, de Pearl Harbor, são os que estão em Midway. Só que dessa vez, realmente, a vitória acaba não sendo japonesa e sim americana. Só para dar uma pincelada aí, tá? Porque no final nós vamos falar de todas as grandes batalhas da Segunda Guerra Mundial, mesmo as do Pacífico, tá? É praticamente uma das últimas grandes batalhas, é a de Midway, tá? A partir daí começa a bombardear Tóquio, né? E começa a preparar a invasão do Japão em 1945, até que acaba a guerra na Europa, né? Morre o presidente Roosevelt, e o Truman aí fala, estou mais sozinho do que nunca, já acabou a guerra na Europa, ou prepara o grande desembarque, que seria em novembro de 45 no Japão, isso iria custar milhares e milhares de vidas para os dois lados, ou então, acabei de falar delas, né? Vamos usar essa arma nova que nós acabamos desenvolvendo, e foi onde eles optaram por usar as bombas atômicas. Está aí, então, a Batalha de Midway, tá? Muito bem. A Batalha da Inglaterra, tá? Ela começa mais ou menos, existem, assim, batalhas, que a gente fala, batalha, mas ela não tem começo, meio e fim. A Batalha da Inglaterra é uma delas, tá? Os bombardeios começam na Inglaterra em torno de dia 10 de julho, e eles se estendem pesadamente até outubro. Depois, como eu vou contando aqui, né, ele vai mudando de lado, ele vai mudando todo o foco, toda a sistemática aí da guerra, dessa parte. Quando os exércitos são retirados de Dunquerque, a Operação Dínamo, ali a retirada de Dunquerque, a Inglaterra se vê completamente isolada, né, porque já havia caído a Polônia, a Áustria está junto, os Sudetos, a Tchecoslováquia já está aliada, a Itália é aliada da Alemanha, a Bélgica, a Holanda e Luxemburgo foram ocupadas, né? Por sinal, esse já estava passando num daqueles canais pagos o retrato de Dorian Gray, o diário de Anne Frank, mais uma vez, sempre vale a pena ser visto e ser falado, tá? E então nós temos a França caiu, né, no dia 10 de maio, nós temos uma vergonha, né, foi a participação da França. Então nós temos, vamos dizer, a Europa, os países que são neutros, a Suíça, Portugal, Espanha, os países que foram ocupados, tá? Os países que estão aliados de uma forma ou outra com a Inglaterra, com a Alemanha nazista, os países do eixo, tá? Quando nós retiramos ali 335 mil soldados das praias de Dunquerque, a maior parte ali, inclusive, são os soldados da Força Expedicionária Britânica. E aí é o momento que o Winston Churchill, né, assume o poder na Inglaterra, e ele vai, né, como ele fala, o povo inglês só posso prometer sangue, suor e lágrimas. Depois do chamado milagre de Dunquerque, a grande expectativa era aquela, os alemães vão ou não vão invadir a Inglaterra, que é a chamada Operação Leão Marinho. Muitos falam que a derrota alemã acontece quando Hitler não autoriza a Operação Leão Marinho. Ao invés de vir o ataque, né, desembarcarem do norte da Normandia em direção, cruza o Canal da Mancha, chegar na Inglaterra, o Hitler ordena, né, o bombardeamento da Inglaterra, que é justamente uma batalha aérea. Tá? A Batalha da Inglaterra, uma batalha exclusivamente aérea. Foi um erro de Hitler, ele pensa de uma forma, não está errado. Ele dizia que para desembarcarem, né, o inverso do que vai acontecer em 44, para o exército alemão desembarcar na Inglaterra, eles tinham que neutralizar a RAF, tá? Que é a Força Aérea inglesa, a Real Força Aérea. Porque se tivesse a RAF com todo o seu poder,
né, de ataque, o desembarque seria complicado. Quer dizer, a hora que os barcos, né, os navios alemães estivessem cruzando o Canal da Mancha, a RAF viria atacar. Então, na visão dele, você tinha que neutralizar, quer dizer, destruir completamente a RAF, aí sim ele ordenaria a Operação Leão Marinho. Então, não é que ele abriu mão da Operação Leão Marinho, tá? Ele entendia que tinha que neutralizar a aviação inglesa. Para isso, ele tinha uma grande aviação, tá? Que era a Luftwaffe. Então, o que acontece? É onde começa a Batalha da Inglaterra. Quer dizer, um mês praticamente depois daquela dramática retirada de Dunquerque, né? Aqueles barquinhos, bote inflável, caiaque, pedaço de madeira, tudo para retirar dos exércitos que estavam em Dunquerque, bombardeados sistematicamente pela Luftwaffe e protegidos pela RAF. Então, eles sabiam que ali qualquer movimento no Canal da Mancha, ela passaria por uma batalha aérea. Então, qual é a ideia do Hitler? Ao invés de já iniciar a Operação Leão Marinho, tentar neutralizar ao máximo a RAF. De que jeito? Bombardeando a Inglaterra. Tá? Aí fala-se muito que o Hitler, na realidade, ele não queria conquistar a Inglaterra, ele queria um acordo, tá? Entre a Inglaterra e a Alemanha, porque, de certa forma, Hitler admirava. Ele ficou surpreso com o Winston Churchill, o que ele faz ali naquele momento da retirada de Dunquerque. Então, digamos assim, havia sim um certo respeito, coisa muito rara de Hitler por alguém, em relação ao Winston Churchill e à Inglaterra. Então, vamos dizer, ele quis apavorar a Inglaterra pedindo um armistício, para que a Inglaterra pedisse um armistício. O tempo todo ele espera que o Winston Churchill peça um armistício. Ao mesmo tempo, ele tenta neutralizar a aviação inglesa, que ele sabe que ela é muito boa também. Então, em torno do dia 10 de julho, começa a chamada Batalha da Inglaterra. Tá? Nós vamos ter os ingleses com um avião chamado Spitfire. Tá? Ele tem o Rhine e o Spitfire. Os Spitfires são os melhores. Eles têm aviões de caça e aviões que são os que, digamos assim, vão ao lado protegendo o avião de caça. Tá? E a Alemanha tem o Stuka, também era um grande avião, tá? E tem o M09 também. Então, são os grandes aviões, embora os aviões de caça melhores fossem os Stukas e não o Spitfire. Quer dizer, a Inglaterra está mais numa posição de defesa e a Alemanha, então, vem numa posição de ataque. Mas quando os americanos também entraram com seus aviões também... Aí o americano ainda não está na guerra, né? E aí muda-se a guerra com a questão do caça, né? Do caça americano, né? Mas essa batalha, nós não temos a ajuda, vamos dizer ainda, americana. A coisa é tão surpreendente, né? Em 39 a guerra começa, em 40, estou acabando de falar, em julho de 40, a guerra começa dia 1º de setembro de 39, a Europa inteira basicamente está na mão já da Alemanha. Tá? Aí que ele vai depois para a frente oriental, toda aquela parte que nós já comentamos da frente oriental. Tá? Então, nós temos o quê? O ataque à Inglaterra. Inicialmente, a Luftwaffe, a ordem, né, que Hitler dá a Hermann Göring, né, aquele era um outro também muito ligado, muito próximo a Adolf Hitler, né? É gente muito boa, né? Usava metanfetamina e por aí vai, mas vamos lá. E lembrando que, inclusive, a Alemanha, ela tem uma parte chamada Legião Condor, que tem uma grande experiência em ataque. Foi aquela parte da Luftwaffe que foi usada na Guerra Civil Espanhola, né? Que foi usada para bombardear a Espanha. Então, Guernica, né? Inclusive, está aí. Então, a aviação alemã, ela é muito bem preparada, ela tem mais de 3.000 aviões para participar da Batalha da Inglaterra, e eles são preparados realmente para o ataque.
Começa a haver agora aqui uns probleminhas para o lado da Alemanha que vai acabar virando contra ela. Tá? Por exemplo, quando a guerra começa, a Blitzkrieg, que é a aviação, né, depois o Panzer, depois a infantaria, que é uma guerra móvel, que é uma nova forma de fazer a guerra, que a Alemanha, né, assombra o mundo com aquilo ali. Uma coisa é você ser um avião de ataque bombardeando umas regiões que não tem nenhuma defesa antiaérea. Tá? Aqui, na Inglaterra, eles vão ter que enfrentar a RAF. Tá? Então, se o resto da Europa não possuía, vamos dizer, uma aviação à altura, a RAF é uma aviação à altura. Tá? Então, inicialmente, o grosso da Batalha da Inglaterra ela vai acontecer entre julho e outubro, tá? Porque o próprio Hitler fala para o Goering, ele fala, olha, nós temos que ocupar, vamos dizer, desmoralizar, neutralizar a RAF no máximo em 3 meses para poder ordenar a Operação Leão Marinho, tá? Porque senão aí você tem uma mudança de clima dentro da Europa e poderia complicar a Operação Leão Marinho. Inicialmente, a Luftwaffe, ela ataca só à noite, tá? E os alvos militares. Tá? Interessante que ela não começa atacando assim os aviões da RAF, ela começa atacando alvos militares. Então, onde você tinha refinaria, né? Quer dizer, aquelas coisas importantes. Então, começava, anoitecia, quando eles percebiam a aproximação da RAF, tocava a sirene, principalmente em Londres, e as pessoas se protegiam. Inclusive, a ordem, né, era correr para o metrô. O metrô de Londres já existia, já era grande, então as pessoas iam dormir. O que salvou O que salvou milhares de pessoas foram elas correrem para o metrô de Londres. Aí passava, né, aquele toque, todo ataque noturno, qualquer coisa noturna, chamado Raider. Né? Então, os Raiders noturnos, eles são o começo da Batalha da Inglaterra. Anoitecia, de repente, tocava sirene em Londres, era para as pessoas se protegerem. Eu fico imaginando, né, Cotrim? Anoitece, né, na sua vida, você tinha uma vida normal, daqui a pouco toca uma sirene, ou você corre para um metrô, nem todo mundo conseguia correr, né? Então você ficava ali embaixo da mesa e rezando para. Inclusive, formavam, né, grandes incêndios, né? Incêndios, exato. Que ficavam aí. Aí no dia seguinte, queimando. É comum, né? A gente ver as fotos, não é comum, as fotos são comuns. Aí você via Winston Churchill, tá? E a família real inglesa, inclusive a rainha Elizabeth, ela era mocinha, né, nesse momento, ela e a Margaret, a irmã dela, né, são só as duas irmãs, o rei George, eles andando no meio dos escombros e conversando com a população, tá? Quer dizer, e assim com aquela calma, nós vamos, né, nós não vamos deixar abater, nós não vamos deixar abater. Em momento algum, tanto Churchill quanto a família real inglesa, eles não ficaram escondidos no palácio. Inclusive, o Palácio de Buckingham também foi bombardeado. Não chegou a haver uma destruição, mas caíram bombas ali perto que acabaram danificando. Quer dizer, qualquer um era alvo. Tá? Então, não havia assim uma... Tá? Porque se no início a ideia eram alvos militares, a guerra começa a virar, porque a RAF não está olhando. Tá? Então, começava a sirene e tinha uma vantagem à Inglaterra. A Inglaterra tinha um sistema de radares. Então, no começo, as primeiras semanas, a Inglaterra foi surpreendida, sim, pelos bombardeamentos noturnos. Depois, os radares começam são umas fotos até bonitas, parece assim uma malha, torres, né, com umas malhas, os radares, aí eles começam a identificar. Então, o que acontece? As sirenes começam a tocar antes. Então, quando começa a tocar a sirene, o pessoal da RAF já pega e já decola para tentar interceptar os aviões da Luftwaffe. Dá para imaginar uma batalha dessa? Uma batalha aérea, né? Eles vão justamente para tentar interceptar
os aviões da Luftwaffe. De início, a RAF perde, porque a Luftwaffe ela tinha 2 tipos de formação. Ou ela vinha com 4 aviões, era o líder, que era o que atacava, e 3 aviões que faziam, vamos dizer, a proteção, né, a escolta desse líder. Esse tipo de formação era para atacar os navios que estavam cruzando o Canal da Mancha, tá? Porque eles não queriam nenhum tipo de ajuda que pudesse chegar, mas os navios têm que chegar para chegar o abastecimento à Inglaterra, é onde os navios brasileiros vão acabar sendo bombardeados depois, não no Canal da Mancha, mas dirigindo-se para lá. E eles tinham uma formação de 2, tá? Apenas 2 Stukas, que eram os 2 aviões mais rápidos para ataques rápidos sobre a terra, não sobre o Canal da Mancha. A RAF ela tinha uma formação de 3 aviões, tá? Ela não tinha essa situação de um líder, tá? Eram 3 aviões que um vinha ajudando o outro. Quando a RAF começou a perceber como a Luftwaffe se organizava, eles se reorganizaram também. É onde começa a ver, vamos dizer, a briga de gigante começa a ser de igual para igual. Passadas as primeiras semanas, o que acontece? A ordem de Berlim é a seguinte, vai começar a atacar de dia, tá? Porque à noite, mais ou menos, todo mundo ficava pronto, né? Suou, vamos correr para o metrô, qualquer coisa. Então, começaram a ver os ataques diurnos, né? Quer dizer, aí você complica ainda mais a vida dos ingleses, porque pelo menos de dia eles conseguiam apagar os incêndios, tirar os escombros. As fotos, inclusive, dos bombeiros ingleses, os ingleses usavam um capacete, a própria exército inglês usava, parecia um prato, né? A turma até ria muito do tipo do capacete. E os bombeiros também usavam. Então, são fotos lindas, lindas, porque heróicas, né, dos bombeiros ingleses, dia após dia, apagando os incêndios que a Luftwaffe havia trazido. E, de repente, começa a haver bombardeamento de dia, tá? E aí, então, você não tem dia, você não tem hora para ser bombardeado. Depois vieram as V1 e depois V2, né? Mas aí já em 44, que eu estou em 1940, isso. Tá? Então, quer dizer, perde-se completamente e outra, os ataques começam a ser indiscriminados. Como eu falei, o Palácio de Buckingham foi atingido. A Catedral de St. Paul, em Londres, ela foi atingida. Praticamente, ela tem uma cúpula, né? Redonda, claro, cúpula redonda, metade dela desabou. Tem até um depoimento de uma moradora de Londres, que ela disse que a hora que acabou o ataque, ela queria ver se a catedral... No final, a catedral ficou em pé, bem destruída, mas ela ficou em pé. Então, ela falou assim, nós vamos resistir. A resistência do povo inglês é uma coisa admirável, tá? Você tem que tirar o chapéu para eles. É um momento em que o governo inglês toma uma decisão, tá? Quando começam os ataques diurnos e ir para qualquer lado, tá? Eles retiram de Londres praticamente todas as crianças, tá? Eles levam para o interior. O governo inglês entra em contato com quem tem fazendas, aquelas casas, né, muito típicas da Inglaterra, o interior da Inglaterra, eles perguntam para as pessoas receberem as crianças. Então, as crianças partem com uma identificação, uma mala, eu sou filho de não sei quem, moro na rua tal, em Londres, e eles vão para o interior, né? Quer dizer, você imagina, além de toda a situação da guerra, é o único país que não foi ocupado ainda, está sob as bombas da Luftwaffe, e as crianças, mas por segurança, essas crianças são retiradas por segurança. Tá? Inclusive, aparece muito bem no filme As Crônicas de Nárnia, né? Muito bonitinho, quem já viu aquele filme, eu como adoro esse tipo de coisa, elas são crianças, são levadas para o interior, né? Que o pai está na guerra e a mãe fala, vocês têm que ir... no guarda-roupa. Exato, e saem lá em Nárnia, mas eles estão no interior, eles são de Londres, mas eles são mandados para o interior, para a proteção deles, tá? Porque aí, aquilo que viria a ser alvo militar, começa a virar alvo civil,
tá? E em outubro tem aquilo que a Alemanha nunca imaginou. Até agora, a RAF está se defendendo como pode. Então, a hora que venham os radares avisam, ela tenta decolar antes, tá? Para sobrevoar acima dos aviões da Luftwaffe para destruir, mas é uma guerra, né? Enxugando um gelo ali. Começo de outubro, a RAF faz uma coisa extremamente ousada. Eles decolam, não esperam nada, não esperam Raider, não esperam, eles saem à noite, decolam à noite e eles bombardeiam Berlim. Tá? Em 1940, em outubro, é o primeiro momento na guerra que Berlim é bombardeado. Tá? E aquilo assusta os alemães. Fala, peraí, os caras são audaciosos. Berlim, mas não chega a ser assim uma grande, né, destruição. E Düsseldorf, tá? E Dresden também. Em Dresden, eles acertam uma fábrica de munição. Então, parece assim que destruiu Dresden, mas não foi bem isso. O alvo foi muito bem colocado. Então, você vê um incêndio em Dresden, é uma coisa que assusta. Aí o alemão fala, opa, espera aí, né, com quem que nós estamos mexendo? É aquela velho ditado, pau que dá em Chico, deu em Francisco também. Enquanto eles estavam atacando o alvo civil, crianças fora de Londres, estava tudo bem para eles. Quando eles levaram as primeiras bombas, eles falaram, peraí, tá? Porque tinha uma vantagem. O Spitfire, ele tinha uma autonomia de voo, coisa que o Stuka não tinha. Então, os aviões da Luftwaffe, eles precisavam de muito base de apoio para onde decolar. Se eles saíam da Alemanha, eles, por exemplo, tinham base na Holanda, tá? E construíram aeródromos, inclusive no norte da França. Então, eles não tinham uma autonomia para vir direto, bombardear e voltar. Eles tinham que parar para fazer reabastecimento. Tá? O Stuka e o Spitfire, ele conseguia essa autonomia. Embora não fosse um avião melhor do que o dos alemães, eles conseguiam essa autonomia. Então, é onde eles se arrojam, né, a ir a Berlim, a Dresden e Düsseldorf. Então, realmente, eles têm uma autonomia para ir e voltar. Quando isso acontece em outubro, é a hora que Hitler, já passaram os 3 meses que eram esperados, tá, para neutralizar a força aérea inglesa. Aí levaram um susto, porque eles infringiram grandes perdas à Inglaterra, mas não conseguiram anular, né, a RAF. A RAF, embora tivesse menor número de aviões, né, ela tentava, ela conseguia repor o número de aviões. A RAF, no final, ela estava com problema, era de repor aviadores, porque chegou assim momentos em que eles estavam viajando, pilotando 12 horas por dia, quer dizer, uma coisa completamente absurda. Nesse momento, nós temos pilotos canadenses, nós temos pilotos ingleses, americanos, que se ofereceram como voluntários, tá? Inclusive Hitler protesta. Nós temos os canadenses, australianos e muito americano que se ofereceu, tá? Exatamente para tentar repor, né, os pilotos da RAF, que o problema da RAF não era perder o avião, era perder homens. Eles não tinham tantos homens, inclusive para pilotar a quantidade de aviões que eles tinham. Aí começa a vir um apoio da Inglaterra não oficial, né, porque oficialmente a Inglaterra, os Estados Unidos estavam fora da Segunda Guerra Mundial ainda, tá? Mas aí eles diziam, o Hitler protestava e dizia, mas os rapazes quiseram ir, eu não posso fazer nada, né? O Roosevelt falava isso daí. Então, foi muito importante esse apoio dos aviadores americanos, canadenses e australianos. Teve alguns poloneses, teve indiano, teve neozelandês, mas a maior parte foram dos americanos, para tentar, vamos dizer, suprir a falta de homens que a RAF tinha. A RAF não ficou sem aviões, embora a perda foi enorme, mas o grande problema dela era a substituição de material humano. No final, quem ganhou a Batalha da Inglaterra? Digamos assim, a Inglaterra não perdeu. Isso foi importante, tá? Ela não perdeu a batalha, ela pode não ter ganho, porque o preço, o custo, a quantidade de aviões, de homens,
o bombardeamento à Inglaterra. Inclusive, um dia eles vão bombardear Belfast, que é na Irlanda, quer dizer, aí a Luftwaffe está bombardeando qualquer coisa. Mas ela chega à conclusão que não adianta sair bombardeando, ela não consegue acabar com a RAF. Então, aquela Operação Leão Marinho, né, que ela só iria acontecer se tivesse neutralizado a aviação inglesa, ela acaba não acontecendo. A partir de outubro de 40, diminui muito o bombardeamento sobre a Inglaterra. Ela continua pro forma, e também os ingleses vão lá e bombardeiam a Alemanha. Por quê? Aí a Alemanha vira a sua direção para a frente oriental, onde em junho de 41 ela vai, né, na Operação Barbarossa, é onde definitivamente acabam os bombardeios sobre Londres, e eles só vão acontecer depois com teste. Na realidade, a V1 e a V2, eles foram mais um teste, né, de míssil balístico do que realmente uma retomada da guerra. Isso já é 44, a Alemanha já não tem todo o poder de fogo. Quando acaba o mês de outubro, que diminui, né, o bombardeamento sobre Londres, é onde Winston Churchill, né, pronuncia no parlamento inglês a famosa frase: nunca antes, em momentos de batalha na história da humanidade, tantos deveram tanto a tão poucos. Essa frase é arrepiante, é do Churchill, agradecendo, como ele chamava os meninos da RAF, né, e eles eram chamados meninos de Churchill, né, porque eles não abandonaram em momento algum. Então, essa é uma das outras célebres frases de Winston Churchill: nunca tantos deveram tanto a tão poucos. Essa foi a Batalha da Inglaterra. Deixa eu mandar aqui um abraço para o meu amigo Marcos Alvim. Né, ele... Ô, Marcos, desculpa, esqueci do abraço aí. Ele mandou aqui um abraço que eu pulei. Pulei mesmo, mas eu falei, vou falar no final, viu? Ô, Marcos, desculpa, eu o Marcos pulei. Alvim, ele Tá. fazia um programa na EFEI TV de degustação de vinhos. Ele gosta disso. Por favor, se quiser fazer no meu programa, eu fico à vontade, tá? Deixa que o Gustavo vir aqui. Aquele queijinho branco, tal, aquele vinho, tal, era uma delícia. Vinho do Porto, eu aceito. Lembrando aí o seu Jonas, Sapataria Alves, um grande abraço também, que é outro ouvinte assíduo nosso aqui. Muito bem, obrigado a vocês aqui que estão sempre em sintonia com a gente, que isso é que faz o programa, né? Uhum. A gente encontra muita gente porque não participa diretamente com a gente, mas isso, encontra na rua, ouviu você e tal, né? Estou ouvindo, não perco seu programa e tal. E como eu falo, o objetivo é esse. Primeiro, é não deixar morrer, né, a história de uma guerra que foi a maior guerra do século XX e talvez a pior guerra da história, pelo número, né, de mortos, pela questão humana, por a questão do Holocausto, pelo número de países, pelo tudo de ruim que uma guerra traz, ela não pode ser esquecida. Então, o nosso objetivo é justamente relembrar os heróis. Esses foram os heróis. O pessoal da RAF foi herói, tá? Isso é ser herói, não é pegar uma metralhadora e assaltar banco, não. Deixa para lá, tá? Esses foram os heróis verdadeiros. Então, nunca esquecer, né, aqueles que lutaram como os nossos heróis da Força Expedicionária Brasileira. Você falou de avião do Spitfire e também tem um Mustang americano também que é famosíssimo, né? Que é o P-51, que foi o avião, até tem aquele filme de aviadores negros que lutavam com os aviões mais antigos, depois eles receberam esses aviões mais modernos, que eles se tornaram heróis também, né, numa equipe. Em plena Segunda Guerra, o exército americano teve um grande problema do racismo. E eu que tenho essa mania de colecionar viaturas miniatura, né? Por exemplo, eu tenho lá uma coleção de carrinhos de aviões da Segunda Guerra Mundial, tem quase todos, né, em miniatura em escala menor. Sim. Eu tenho o Spitfire, o Mustang americano, e tem também o bombardeio. O bombardeio. Né? Aí ele veio quase no final da guerra. Daí a Boeing entra também na jogada e começa a fabricar esses aviões que foram até um que jogou a bomba atômica em Hiroshima, era um Boeing, né, que é o chamado de P-50, não sei o que lá. O Enola B-29. O Enola Gay. Enola Gay. Então são aviões que eu sou apaixonado em miniatura. E isso relembra todos os aviões, todos esses aviões que foram usados. Tinha uns aviões também da Marinha, que é o
o Grumman, que era um avião que levantava o voo dos porta-aviões e bombardeava, enfim, tem vários. Lá no Pacífico, né? Os porta-aviões trabalhando. Então, tem o Mitsubishi, que é um avião zero, né? Que é o famoso zero. Então, famoso zero. Esse avião era bom, tanto que olha o estrago que eles fazem em Pearl Harbor. Pois é. Então você vai lá, você entra, você começa a conhecer a história dessas fabricações. E quando os Estados Unidos entrou, aí foi uma corrida armamentista impressionante, né? Tecnologia toda, né? John Maynard Keynes, né, o maior economista do século XX, eu sempre falo o nome dele aqui, ele escreveu uma obra, foi a que ele se retirou do Tratado de Versalhes, falando para a Inglaterra não assinar o tratado, que ia dar uma guerra em 2 décadas. Ele escreveu um livrinho de 36 páginas fantásticos, chamado As Consequências Econômicas da Paz, em que ele escreve assim, que a paz é tudo que o ser humano deseja, mas os momentos de crescimento da história da humanidade ocorreram com a guerra. Tá? A guerra é terrível, mas ela é ótima para a economia e principalmente para o desenvolvimento, tá? De tudo que você imagina, você é obrigado a desenvolver, a necessidade obriga. Que em época de paz o homem fica muito mole, vamos dizer assim, ele fica muito zen, ele não se preocupa em criar coisas, e a guerra te obriga a fazer isso daí. Se tivessem ouvido o Churchill no comecinho, né, quando os alemães começaram aquela corrida armamentista, o Churchill sempre falou, ele era Lorde, né, da Câmara dos Lordes, ele falou o tempo antes de ser o primeiro-ministro em 40, quando houve a anexação da Áustria, Sudeste, ele foi avisando, não confia nesse cara, não confia no Hitler, não acha que ele vai lutar contra o Stalin para nos defender, ele é perigoso, tá? Como ele diz, se eu tivesse que fazer uma escolha, eu iria no inferno fazer um pacto com o diabo e não com o Adolf Hitler. Olha aqui, um abraço a todos vocês que participaram, o Marcos Alvim está falando assim, uma joia, vamos fazer aqui uma degustação de vinho aqui, vamos lá. Mas, professora, na próxima semana a gente vai estar de volta? Estaremos de volta. Tá? Com mais um assunto palpitante da tudo história. Bem com saúde, certinho? Tudo Por certinho. Enquanto tá. Se bem que esse inverno diz que vai ser um inverno mais ameno. Não sei, diz que está vindo uma frente. Vamos ver. E aí, o que me tira do ânimo de falar sobre a história, principalmente sobre a Segunda Guerra Mundial, é se aparecer aí um resfriado. Porque, aliás, Cotrim, já passamos da hora, talvez não seja para os nossos ouvintes, mas eu estou completamente indignada. O que é que está acontecendo com o Brasil que não está fazendo uso da vacina? De todo tipo de vacina. Eu ia brincar dizendo que da gripe eu já fui vacinada pela minha idade, mas não tem nada a ver com a idade. Eles estão vacinando para tudo. Tá? Por que é que as pessoas não estão indo aos postos? Tá? Caiu o número de vacinação da polio, da BCG, de tudo que antes, há 20 anos atrás, o Brasil praticamente tinha erradicado essas doenças, agora elas estão voltando, doenças como a febre amarela, tá? Por falta de vacinação, porque andam passando na internet comunicado que é para não ir vacinar. Primeiro tem que pegar esse pessoal, tá? Que põe coisa na internet, que entra no celular para ouvir conversa que não é sua, né? E tem que ser preso, porque está cometendo um ato absurdo. Agora, sugerir para as pessoas não vacinarem, não estão vacinando as crianças, tá? Gente, isso daqui é um risco muito grande que nós estamos correndo. Não pode acontecer. Tem que ser tomada uma medida urgente, mas drástica mesmo, para obrigar as pessoas. É brincadeira. A vacina é de graça. Tem países no mundo que eles estão morrendo por falta de vacina. Aqui está sobrando vacina. Tá? Eles vão, às vezes, nas casas da gente à noite, o pessoal das UBSs, do ano passado, foram bater na porta da minha casa, mais 7 horas da noite. A pessoa que já está cadastrada, você tomou idosos, vacina, enfim. Nós estamos aqui fora do horário para ver se vacina todo mundo e as pessoas não estão aceitando a vacina. Vamos mostrar. Fica falando que nós somos atrasados, que nós somos atrasados mesmo, não estamos aceitando a vacinação. Agora o governo devia impor uma multa para quem não, principalmente as crianças
que não estão com o seu cartão de vacinação em dia. Por favor, gente, vamos lá. Vacina, né? Nos remete lá ao Oswaldo Cruz também, que passou por esse perrengue também. Exato. Agora, na época, Oswaldo Cruz, início do século XX, né, vamos dizer, a falta de informação era muito grande, ninguém tinha ouvido falar naquela vacina, né? Você fala, bom, isso aqui vai me transmitir a doença. Agora, em pleno século XXI, tá? Que todo mundo tem acesso à informação, não vem dizer que o Brasil é muito grande, todo mundo tem aquela porcaria de celular na mão, tá? E está mexendo o dia inteiro dentro desse celular. Vê se tem um pouco de conhecimento e leva as crianças, ou seu vizinho tem criança, pergunta se ele vacinou, tem idoso, pergunta se ele levou para vacinar. É uma vergonha, tá? As doenças que estão voltando ao Brasil pela falta de vacinação. Isso aqui eu estou com isso atravessado há muito tempo. Eu queria fazer essa desabafo. Vamos tomar uma providência? Vamos? Mudando de assunto, lembrando que nosso programa tem um apoio cultural lá do restaurante Novo Horizonte. Deixa eu mandar aqui um abraço lá para o Rafa, né, nosso companheiro lá, né? E ele está mandando aqui o cardápio de hoje, lá no Mercado Municipal do restaurante Novo Horizonte. Hoje nós teremos lá na nossa comidinha caseira, arroz, feijão, nhoque ao sugo, abobrinha batidinha refogada e empanadinhos de salsicha. Bife de vaca, de porco, de frango, filé de frango e carne de panela e fígado acebolado. Qualquer dúvida, entre em contato com o telefone 3012-1759 ou pelo WhatsApp 98852-2865. 98852-2865. Tá bom? Restaurante Novo Horizonte aberto a partir das 10h30 lá no Mercado Municipal. E eu vou ficando por aqui, desejando para você um ótimo dia. Professora, bom dia. Bom dia a todos. Obrigado aí pela audiência. A você também que participou diretamente com a gente aí no Face, um abraço. E lembre-se, esse programa será reprisado hoje na CN Music e também aqui pela Futura. Das 18 às 19 pela CN Music e a partir depois, na Hora do Brasil, aqui pela Futura. Fique na Futura, informação e música de qualidade. Bom dia. 913. O Grupo CleanMed é formado por empresas especializadas em gestão hospitalar, presentes há mais de uma década no mercado de terceirização em serviços